Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Thanks God Every Day. Hoje, quarta-feira, dia 19, né? Um prazer muito grande estarmos juntos aqui. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E vamos lá, na palavra de Deus, né? Alimentar dessa palavra que nunca acaba, né? É um alimento que nunca acaba, que nunca fica velho, que coisa linda, né? Então vamos lá. Filipenses 4, versículos 6 e seguintes. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes através de Cristo Jesus. É tão interessante, né? Tão interessante porque, na verdade, nós estamos vivendo tempo de tantas angústias, né? Olha só, Marcílio, seja bem-vindo. Que bom te ver aqui, meu amigo. Quanto tempo, hein? Então, a palavra de Deus traz para nós um remédio, né? Um remédio, uma cura para as angústias de nossa alma. Nós estamos vivendo tempos de tantos desafios. Nós estamos vivendo tempos especialmente desafiadores nessa época agora, pandemia, que parecia ser uma pós-pandemia, agora volta com força aí. Tudo isso está acontecendo, nós estamos vendo, situações financeiras das mais diversas, lutas na família, tantas coisas acontecendo. E a palavra de Deus nos fala, não estejais inquietos com nada. Nada, né? Tudo isso que vem nos tirar a paz, tudo isso que vem nos trazer essa tal da ansiedade, né? Temos falado essa semana sobre as dores da alma, e dentro das dores da alma, dentro dessa angústia aí tá a ansiedade, né? Que é muito forte nos tempos de hoje, mas a palavra de Deus diz, não vos inquieteis com nada. Como, né? Como não se inquietar com nada, né? Mas a própria palavra dá aqui a direção, esvaziando todos os dias, né? A paz de Deus, que excede o entendimento, vem porque todos os dias a gente entrega em oração e súplica com ação de graças. O esvaziar todos os dias é o segredo. E eu posso testemunhar para vocês, e eu falo isso com muita alegria no meu coração, porque eu me livrei da ansiedade. Durante muitos anos da minha vida, eu fui escrava, né, dessa tal de ansiedade. E hoje eu posso testemunhar para vocês que eu vivo sem ansiedade, ou então às vezes com ansiedade muito baixa. Ela vem ainda. É interessante isso, e aí fica uma dica aí para quem está lutando contra a ansiedade. A ansiedade, ela vem em alguns momentos, mas você aprende a tirar ela de perto de você. E a coisa mais fantástica que acontece em relação a essa luta para você não se entregar à ansiedade é o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Filipenses, né? Tem que esvaziar. Todos os dias você tem que tirar. Porque Jesus mesmo disse que problemas nós sempre teríamos, né? Que a angústia da vida, isso sempre ia acontecer conosco, né? Que nós não íamos ficar livres de problemas, né? Jesus nunca prometeu isso para nós, né? A Bíblia não fala que tem alguma época, a não ser depois, né? Depois do fim, onde nós vamos viver num tempo sem problema. Mas por enquanto, aflições nós vamos ter sempre. Problemas tem sempre. Uma hora no casamento, outra hora com filho, com saúde, com vida financeira, com tanta luta que nós vamos passar. Mas o que a palavra está dizendo é que nós precisamos aprender a lidar com isso, e o segredo é se esvaziar. Se esvaziar. E eu confesso para vocês que eu hoje, que já sei que sou curada, já acessei essa cura em Deus, de tempo em tempo, ela vem, a ansiedade vem, a provocação vem tirar de mim isso que eu já consegui, que foi ficar livre da ansiedade. Aí a ansiedade, ela quer voltar, ela quer pegar o lugarzinho dela de volta. Então qual que é o segredo? Como que eu vivo hoje sem a ansiedade? É todo dia tirando ela, todo dia se esvaziando. É isso que a palavra nos faz, né? Nos fala, quando fala apresentai a Deus, é muito lindo isso, né? Apresentai a Deus mediante súplicas, ação de graças, é todos os dias você esvaziar o seu coração, esvaziar a sua mente, esvaziar das suas preocupações, colocar nas mãos de Deus e viver a vida, né? Viver o dia. Tem a passagem que é linda, que fala que as misericórdias do Senhor, tem Lamentações 3, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas como é que ela se renova a cada manhã? As misericórdias se renovam porque Deus é Deus. Mas como eu acesso essa renovação? Essa é uma boa pergunta, né? Como que eu trago para a minha vida
essa renovação para não viver debaixo de tanta ansiedade. Eu faço isso quando eu acesso, né, essa renovação das misericórdias do Senhor, quando todos os dias eu tenho o meu tempo de comunhão com Deus, o meu tempo de entrega para Deus. E muitas vezes, né, ainda bem que Deus é Deus e aceita tudo, muitas vezes a gente só joga, né, tá aquele dia ruim, aquele dia que tem muita angústia, mas não tem problema, Deus é Deus e Ele recebe tudo isso que nós colocamos, e é isso mesmo que Ele quer, que todos os dias a gente entregue na mão dEle o que não está legal, o que está angustiando, o que está fazendo sofrer. Todos os dias eu entrego e eu recebo, eu acesso então essa renovação. Então as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas já se renovaram hoje. Nós estamos aqui agora 7h05 da manhã, né? Começando às 7 horas. Então ela se renovou hoje, mas eu estou renovada? Se eu estou renovada, porque eu já fui diante de Deus e acessei. Como é que eu acesso? Só chegando na presença dEle. Mas se eu estou angustiada, talvez você está vendo agora a gravação, você não vai ver ao vivo, você vai ver uma gravação. Está lá no final do dia, está tarde, e a angústia, o dia foi angustiante, o dia foi difícil, foi de luta. Por que então que foi tão difícil o dia? Provavelmente porque quando começou o dia, quando amanheceu o dia, você não teve aquele tempo para quê? Para acessar, para pegar, para tocar no manto. Aí você fala, André, eu tenho meu devocional, eu tenho minhas orações. O que nós temos que ter muito cuidado agora é separar uma coisa de outra coisa. Então eu acesso Deus quando eu estou na comunhão com Ele, quando eu estou no relacionamento com Deus. Não é só repetindo algumas coisas, não é só de pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler numa parte como se desse sorte ler a Bíblia. Não dá sorte não, viu? Ler Bíblia não dá sorte, eu avisar logo para vocês. O que dá sorte, ou o que muda a nossa sorte, ou o que dá esse acesso direto no trono é a comunhão. É estar diante dele e conviver, é se relacionar. E isso traz para nós a renovação. Então a ansiedade, ela é o mal deste tempo. Eu nunca vi tantas pessoas falando de ansiedade como agora, não sei se você tem percebido isso, mas é louco o tanto de gente, assim, quase que todo mundo está vivendo em angústia e em ansiedade, ou então vivendo em depressão, ou tristeza profunda. Você conversa com uma pessoa e com outra, as pessoas estão mergulhadas em emoções difíceis, em momentos difíceis, está mergulhada, assim, a maioria das pessoas está nessa angústia, e dá para entender por quê, né? Nós estamos aí agora completando quase 2 anos de pandemia, 2 anos de grandes desafios, mas o que que faz então a diferença? Não é se eu estou na pandemia ou não estou na pandemia, até porque isso não tem como eu escolher, não tem como eu escolher. O que eu posso escolher é se eu vou lutar sozinha ou se eu vou lutar com aquele que já venceu. E como é que eu faço para lutar, para entrar para esse exército? É todos os dias me encontrando com Ele, né? É interessante que hoje eu vejo muito nossa vida espiritual como maná na época do deserto, né? Lá dos hebreus. O maná caía para o dia. E é interessante que tem uma parte lá que fala que eles espertamente resolveram guardar a comida que tinha chegado, guardar para o dia seguinte. E apodreceu tudo, porque não era para guardar. Na verdade, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, porque todos os dias Deus quer se encontrar comigo e com você. É aí que está o segredo. Então, para hoje eu me encho da presença de Deus, do Espírito de Deus em mim. Para hoje eu me encontro com o Abba, com o Papai do céu. Para hoje eu me conecto em Deus. Para hoje as misericórdias dele se renovam. E para hoje eu tenho força. E para hoje eu venço a ansiedade. E amanhã? Amanhã tudo de novo. Eu me encontro novamente com ele, né? Então a ansiedade é quando, ao invés de viver isso no presente, ao invés de viver isso no dia de hoje, eu vivo amanhã. Então hoje é dia 19, né? Acho que é isso, 19. Então aí eu tenho um compromisso para amanhã e eu sofro. Eu tenho um compromisso para a semana que vem e eu acho que eu não vou dar conta. E eu tenho uma responsabilidade para responder no final do mês, na virada do mês, e eu começo a me preocupar. Muitas vezes, talvez você esteja aí com seguro-desemprego e você fala, puxa vida, só dá para mais um mês, só dá para mais 2 meses. E a angústia vai se tomando conta porque vai acabar o seguro-desemprego. Como se Deus não fosse Deus depois do seguro-desemprego. Pensa sobre isso. Ou então, está chegando um momento, de repente, de o seu filho sair de casa, o casamento do seu filho, ou então uma situação qualquer na sua vida, pode ser em qualquer área da vida. Nós somos levados por Deus para experimentá-lo em todas as áreas da vida. E o contrário disso é ter a imaginação contra nós. Então eu começo a imaginar
que vai dar errado, vou imaginar que eu não vou conseguir outro emprego, eu começo a imaginar que vai acabar o dinheiro, eu começo a imaginar que meu marido vai me trair, eu começo a imaginar que meu filho vai fazer tal coisa errada, eu começo a imaginar. E esse excesso de imaginação negativa, porque também eu posso imaginar coisas boas. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana jamais foi capaz de imaginar o que Deus tem guardado para nós. A nossa imaginação não deveria estar alinhada com isso? E ao contrário disso, a nossa natureza caída, né? Nossa natureza pecadora, imagina o pior. Então muitas vezes a nossa imaginação está desalinhada com a palavra de Deus. E quando minha imaginação está desalinhada com o que Deus está falando, surge então uma força muito grande dentro de mim, me puxando para o sofrimento, que é a força da ansiedade. Então a ansiedade nada mais é do que, presta atenção, essa merece até anotar, o que é a ansiedade? É quando eu estou dando vazão à minha imaginação, que está totalmente desalinhada de Deus, e eu deixo essa imaginação avançar, ela está desalinhada do que Deus fala sobre mim na palavra, e eu, ao invés de me agarrar no que Deus falou, eu solto a minha imaginação e ela começa a imaginar tudo de pior que pode acontecer. Se algum parente, algum amigo, alguma pessoa vai passar por uma cirurgia, eu já imagino a morte. Se agora tá voltando o Covid, eu já imagino, bom dia, coisa boa, Fabiana, ver você ao vivo aqui, você sempre vê a gravação, né? Seja bem-vinda, linda. Então eu começo a imaginar que se o Covid tá voltando, eu vou pegar Covid, eu vou perder um parente, vai fechar tudo, o comércio vai fechar de novo, e vai começar tudo de novo, e nós vamos sofrer tudo de novo. A minha imaginação tá ainda, tá desalinhada com o que Deus fala sobre mim, sobre tudo. Então o que nós precisamos então? Trazer essa imaginação, alinhar a imaginação com o que Deus diz e soltar a imaginação. Ou seja, soltar por quê? Porque eu posso usar a imaginação a meu favor. Sabia que fé é também imaginação? Quando eu imagino que tudo vai dar certo, quando eu imagino que o melhor de Deus vai acontecer na minha vida, eu também estou usando a imaginação. Só que eu estou usando a imaginação alinhada com o que Deus disse. E quando eu estou na ansiedade, eu estou usando a mesma imaginação. Então a imaginação é uma faculdade que Deus plantou dentro de nós. Nós temos essa faculdade maravilhosa da imaginação. E ela pode estar funcionando desalinhada com a vontade de Deus, e isso me traz muita ansiedade. Ou ela pode estar alinhada ao que Deus diz e disse sobre mim, sobre vocês, sobre a vontade dele, sobre minha vida, e aí quando essa imaginação está funcionando, eu tenho fé. Então o que é fé? Hebreus diz que fé é a certeza acerca do que não foi visto. É a certeza. Por que essa certeza? Porque eu já vi através de quê? Eu vi através da imaginação. Então essa mesma imaginação, ela pode estar desalinhada ou alinhada, você que escolhe. André, eu não escolho. Escolhe sim. Porque quando parece que está tudo sob controle, quando parece que você não pode controlar, sim, você pode controlar. E é esse o convite que eu quero fazer para você, muito forte hoje, para você entrar no governo da sua vida. Entra no governo da sua vida. Entra nas 3 esferas. Nós temos 3 esferas: corpo, alma e espírito. E você pode governar nas 3 esferas. Você não precisa ser vítima das situações, mas você pode governar nas 3 esferas. E como que nós governamos então nas 3 esferas? Eu tenho falado essa semana não só sobre a ansiedade, mas também sobre emagrecimento. Por quê? Porque emagrecimento é um sonho de muita gente. Emagrecimento é uma luta de muita gente. E isso está totalmente alinhado com a ansiedade. Por quê? Porque quando nós estamos desconfortáveis nessa ansiedade louca, nós queremos um conforto imediato. E um conforto imediato normalmente é comida em excesso ou bebida. Isso traz para nós um conforto imediato. E isso é o contrário do que nós queremos. Porque o que nós queremos? Queremos emagrecer, ser saudáveis, aumentar a imunidade. E a gente come enlouquecidamente. Então o que está acontecendo? É porque tem alguém no controle que não é você. É o outro eu que está aí dentro, que está no controle. Existe um outro eu dentro de você. E ele que está no controle. Então, falando sobre corpo, alma e espírito, nós vamos entrar no governo dessas 3 coisas. Quando eu entro no governo, eu deixo de ser vítima da situação, das circunstâncias. E eu posso dizer, como eu André, eu posso dizer com você, que hoje, nesse tempo de pandemia, quando todo mundo está enlouquecido na ansiedade, eu estou
tranquila e calma em Deus. E onde que eu alcancei isso? Eu alcancei nisso que eu estou falando com vocês. Existe uma forma de alcançar isso. E vamos falar primeiro do corpo, mas nós vamos falar de alma e de espírito, né? Então, como que no corpo eu consigo isso? Se eu entrego para o meu corpo tudo que o meu corpo quer, já falei tanto sobre isso aqui, meu corpo ele não pode estar no controle. A farinha branca, o excesso de açúcar, o álcool, aumenta a ansiedade em mim. Eu fiz uma pergunta aqui no meu feed, né? Eu como muito porque eu tenho ansiedade ou eu tenho ansiedade porque eu como muito errado, né? Então, na verdade, a ansiedade me leva a comer muito, sim, é verdade. Mas existe uma coisa antes, é o comer errado com muito carboidrato que me aumenta a minha ansiedade. Você sabia disso? O nosso corpo, quando ele começa a receber muito impulso do carboidrato simples, da glicose, do excesso, do pão branco, do excesso de arroz, do álcool, de tudo isso, o meu corpo, ele reage querendo mais disso. E isso gera um ciclo muito forte de ansiedade. Então, se você quer diminuir sua ansiedade, comece a controlar o que você está comendo. Uma coisa puxa a outra. André, mas é muito difícil. É claro que é difícil. Mas tem situações da vida que é difícil mesmo. Nós somos adultos, acho que não tem criança vendo isso aqui. Então, nós somos adultos e nós temos que ter o controle sobre isso. Nós temos que querer uma coisa e dizer que não. A gente não faz isso com a criança? A criança quer uma coisa, você não quer dar por algum motivo. Você fala não com a criança. Por que você não fala não com você? Então você fala, não, você quer pão? Beleza, mas você vai comer uma fruta. Você não vai comer pão. Ah, mas eu preciso de um pãozinho, eu preciso de um doce. Tá, você precisa, mas você não vai comer agora, acabou. Então nós entramos no governo. E eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que precisa ser assim. E nós temos que lembrar que nós precisamos estar no governo todos os dias. Ah, mas eu quero muito beber, eu quero beber para esquecer, eu quero beber para relaxar. Tá, eu sei que você quer, mas você não vai ter. Eu não vou te dar isso hoje, não vou. E aí nós podemos até ter alguma negociação, ou comer, ou beber, alguma coisa que você queira. Fala, não, então beleza, então aguenta firme até sábado. Sábado eu deixo, mas hoje não. Então você vai entrando no governo, até você consegue tirar aquelas coisas que não te fazem bem. Então o excesso de carboidrato, o excesso de coisas erradas leva você para um looping infinito. O que é um looping infinito? Quanto mais eu como errado, mais errado eu quero comer. Quanto mais eu como errado, mais errado eu quero comer. Mas o contrário também é correto. Quando você começa a se alimentar direito, você quer mais, porque você começa a ver seu corpo reagindo de forma diferente. Assim também acontece com o treino, com o exercício físico. Quando nós começamos, é uma luta, porque nós queremos naturalmente ficar em cima do sofá, é natural. Eu quero acordar mais tarde, eu quero dormir, eu quero ficar na televisão, eu quero ficar no Netflix, eu quero tudo isso aí, meu corpo quer tudo isso. Mas quando eu estou no controle, eu entro no controle, eu mando no meu corpo e eu vou fazer caminhada mesmo sem querer. Ontem eu falava com uma aluna do método, né, que não está treinando, não está fazendo exercício físico. Ela fala, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu falei, mas não é para gostar não. É para fazer só, não é para gostar. A gente gosta de leite condensado, a gente gosta de curtir uma piscina, a gente gosta, entendeu? A gente gosta dessas coisas. Mas a gente tem que fazer, não é só o que gosta. E essa coisa de adulto, essa conversa é conversa de adulto, né? Então eu falava com ela, veste uma roupa confortável, põe um tênis e faz uma caminhada ao redor do seu quarteirão. Isso é exercício físico, sabia? Que não é só ir para academia que é exercício físico. Então sair, oxigenar o cérebro um pouquinho, acelerar o nosso corpo um pouco, nos faz ter uma vida diferente, né? Olha só, aqui a Fabiana falando que acordou às 4h40, não é fácil, você chega tarde em casa, né, Fabiana? Eu sei da sua rotina, a Fabiana também é aluna nossa do método, e eu sei da rotina dela, ela chega super tarde em casa, acorda 4h40, mas para fazer algum exercício físico, gente, com caminhada. Nós estamos falando de vencer a ansiedade, nós não estamos falando de virar atleta, não. Se você está no ponto de virar atleta, parabéns, ótimo. É muito bom também, mas eu estou falando aqui de quem está sedentário, eu falo aqui de quem não está fazendo exercício nenhum, de quem precisa disso para vencer a ansiedade. E é um remédio, sim, é quase uma cura para a ansiedade, quando você cura o corpo. Você alcança outro nível de energia, você alcança também uma coisa muito importante, que é outro nível de confiança. A Fabiana falando que dorme tarde e acorda cedo, quando ela faz isso, ela se sente, eu sei, porque a gente conversa, que ela é aluna, eu sei, ela se sente vitoriosa, ela tem orgulho de contar. Então existe também esse outro lado, que é um lado emocional, quando você vence a si mesmo. Quando você faz aquilo que você pensava que você não daria conta, mas você entra no governo, então você tem um prazer com você, você tem uma realização, é como se você olhasse para você e falasse, uau,
Uau, você venceu, você conseguiu, você está de parabéns. Isso reforça ainda mais essa nossa luta contra essas energias ruins, contra essas questões todas, ansiedade e tudo mais. Então é cuidar disso também. Hoje eu queria falar com vocês hoje sobre a dose, né? Que é dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Não deu tempo, mas amanhã eu trago essa informação para vocês. Já falei um dia, mas vou falar de novo, porque é um remédio natural, não é um remédio, é um curédio, né? É um curédio natural. É uma força muito grande que nós temos e o nosso corpo produz esses neurotransmissores, chamar também de hormônio, não vamos entrar na questão técnica, né? Mas o nosso corpo, ele é capaz de produzir questões, né, hormonais aí que nos fazem sentir bem. E isso tudo traz alegria, isso tudo traz motivação para a nossa vida, e isso ajuda a combater a ansiedade, isso ajuda a combater até a depressão, gente. Você não está entendendo o que é a dose, né? O que é a dopamina, endorfina, serotonina e oxitocina. São coisas naturais que Deus colocou, recursos naturais dentro de nós. Eu tenho e você tem, e nos faz ter uma outra visão, nos faz ter uma outra energia. Amanhã eu vou falar sobre isso também, falando sobre o corpo. Mas hoje, começa hoje, vencendo a si mesmo, fazendo aquilo que você pensava que você não seria capaz de fazer. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas. Ele nos dá essa força e Ele nos dá esse poder, porque nós somos imagem e semelhança dele. Bom falar com você, Deus abençoe sua vida, feliz quarta, e amanhã nós nos encontramos aqui falando sobre esses recursos naturais que Deus deixou dentro de mim e de você para vencer tudo e ser mais do que vencedor. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser.